Eu saúdo os irmãos, capaz do Senhor, amém, meus irmãos. Eu gostaria de deixar uma palavra com os irmãos que vai se encontrar lá em João 13:34, que é o mandamento do Senhor, e eu creio que todos nós que somos cristãos já lemos e devemos praticar também desse mandamento que o Senhor nos deixa escrito na palavra dele, que é de nada mais nada menos do que nós amar nosso irmão como a nós mesmos, como o Senhor nos amou. Aqui na minha Bíblia vai dizer bem assim: um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui para nós amar o nosso próximo, porque assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor derramou do seu sangue naquela cruz, por mim e por você. Eu quero deixar um testemunho aqui que o Senhor me tocou de trazer para o canal, e eu tô há semanas para gravar e eu acabo que nunca gravo este vídeo. Eu faço o curso no centro, meus irmãos, e um dia do curso, que é sexta-feira, eu estava no meu serviço e eu tinha aula neste dia. No meu serviço, nitidamente, eu ouvi uma voz na minha cabeça que falava bem assim: não vai no curso hoje, falta no curso hoje. E naquele momento eu comecei a questionar comigo mesma se era o Espírito Santo que estava falando comigo. Por isso que é importante a gente ter o discernimento espiritual, para saber quando é o Senhor que está falando com nós e quando não é o Senhor. E vem na minha mente: não vai no curso hoje, falta. E daí eu parei para pensar, analisar, os fatores. E eu pensei: mas hoje não está chovendo, eu não estou doente e não tem por que eu faltar no curso, porque era uma matéria muito difícil que eu estava aprendendo. O professor passava muito conteúdo, era muito exigente e eu não podia faltar assim por apenas faltar. E eu pensei: não, eu vou ir no curso, Deus. Eu orei, falei com Jesus, falei bem assim: Deus, eu vou ir no curso, mas se é o teu Espírito Santo querendo falar para mim, para o Senhor vai me dar um livramento, algo vai acontecer comigo, que o Senhor venha usar alguém para falar comigo, para me alertar, um profeta, uma profetisa, ou que o Senhor venha permitir que algo durante o percurso do meu curso venha dar errado para que eu venha entender que não é para mim ir no curso. Acabou que chegou o horário de eu ir pro curso, saí do meu serviço, me arrumei, peguei o ônibus, fui pro curso, fiz a aula, voltei da aula, fui pra parada do ônibus. E eu pego o ônibus super tarde, o ônibus vem super cheio. Entrei no ônibus, tava lotado, porque sexta-feira, meus irmãos, estava super lotado aquele ônibus. Eu entrei no ônibus, tinha um lugar vago. E eu pensei pra mim bem assim: eu vou sentar aqui, antes que alguém sente, pra mim não ficar em pé. E na minha cabeça veio direitinho: não senta. E daí eu pensei: eu vou mais pra trás, no ônibus. Caminhei mais pra trás, tinha 2 lugares vagos. Um que tinha do lado de um rapaz e do lado de uma moça. E daí eu pensei: você tá do lado da moça, Porque depois o ônibus vai vaziando, eu troco de lugar, qualquer coisa. Porque eu desço praticamente numa das últimas paradas aqui no meu bairro. E daí sentei do lado daquela moça. Não conhecia aquela moça, não sabia quem ela era. E olha como é que Deus faz as coisas. Eu estava com fone de ouvido ouvindo louvor. E eu estava com aquele fone de ouvido ouvindo o hino. E com meus olhos fechados eu estava orando e falando com Jesus, dentro do ônibus. E na mesma hora o Espírito Santo veio pra mim e falou bem assim: olha pro lado. No caso, olhar para aquela moça, Eu olhei para aquela moça. E quando eu olhei para aquela moça, ela estava chorando. Só que ela chorava de uma forma para que ninguém viesse notar que ela estava chorando. Ela estava querendo esconder aquilo, sabe? E eu olhei aquilo e virei pra frente, continuei escutando meu louvor como se nada tivesse acontecido. E a partir daquele momento, quando eu olhei pra frente, o Espírito Santo veio novamente na minha mente e falou bem assim: abraça ela. E daí aconteceu que aquela voz veio na minha cabeça, o Espírito Santo falava nitidamente comigo: abraça ela, ela precisa de um abraço. E na mesma hora que o Espírito Santo falava pra mim abraçar aquela mulher, o inimigo vinha na minha cabeça e falava bem assim, me botando vergonha pra mim não fazer o que o Espírito Santo quisesse que eu fizesse. Pra mim não fazer aquilo que o Espírito Santo queria que eu fizesse. E na mesma hora ele vinha na minha mente bem assim: mas tu vai abraçar ela na frente de todo mundo? O ônibus tá lotado, tá cheio, todo mundo vai ver, vai debochar, vai achar graça. E na mesma hora no meu pensamento veio meio assim: mas vai achar graça por quê?
Se é Jesus, é Deus. Vou falar, um dia eu precisava de um abraço e muitos me deram um abraço. Por que eu vou negar de dar um abraço pra ela? E eu comecei a lutar dentro de mim, na minha mente, com aquilo de eu vou ou não vou abraço, aquela mulher não abraço. Eu guardei meu celular, guardei meu fone de ouvido, eu cutuquei aquela moça e eu falei, eu posso te dar um abraço? E ela, sim. E quando eu dei o abraço, eu não falei nada. Eu só abracei ela. E ela me abraçou assim como se ela tivesse sido aliviada de um fardo enorme nas costas dela. Ela começava a chorar, de soluçar, meus irmãos, de soluçar. E quando eu abracei ela, eu senti a dor que ela estava sentindo, eu senti a batalha que ela estava sentindo. E na mesma hora eu comecei a chorar junto com ela. Porque a palavra do Senhor vai nos dar respaldo disso também. Sorrir com os que sorri e chorar com os que choram. É isso, é a gente amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo é nos colocar no lugar do que o nosso irmão está passando e não julgar e não apontar o dedo, mas sim ajudar. Mostrar ser a diferença, fazer a diferença. E eu abracei aquela mulher e na mesma hora o Espírito Santo vinha começava a me falar coisas para entregar para ela e eu comecei a falar coisa para ela. Porque o Espírito Santo mandava eu falar para ela coisas do íntimo dela que ela precisava escutar. E ela só falava amém, amém, eu creio, eu creio, eu creio. E eu lembro que quando eu terminei de abraçar ela e eu soltei ela, ela olhou para mim e falou amém, irmã, eu creio, eu creio. E ela desceu do ônibus e ela falou muito obrigada e que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E eu senti um alívio quando eu abracei aquela mulher, porque eu sabia que Deus queria me usar, só que na mesma hora o inimigo vinha me tentar me prender para mim não fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. E eu lembro que quando aquela mulher desceu do ônibus, eu olhei ao redor e as pessoas não estavam rindo, as pessoas não estavam debochando. Pelo contrário, eu olhei pro lado e tinha uma moça que ela me olhava assim, ela me admirava. Ela me olhava não ela tipo me olhava com um olhar de surpresa, sabe? Tipo, ela não tava acreditando no que ela tava vendo que eu fiz. E daí eu pensei, Jesus, o Senhor não só mudou a vida daquela mulher, o Senhor não só falou com aquela mulher, mas falou comigo, com aquela mulher e com as pessoas que estavam ao redor. E eu pude entender que o Senhor, na mesma hora, o Senhor começou a falar comigo. Começou a falar, viu? Não é somente dentro da igreja que a gente precisa abraçar. Não é somente dentro da igreja que a gente precisa profetizar, revelar para o nosso irmão, mas fora da igreja. Porque nas ruas tem muitas pessoas que estão desviadas do evangelho. Tem muitas pessoas que estão afastadas da presença do Senhor. E muitas pessoas, muitas das vezes, só precisam de um abraço nosso. De um Jesus te ama. Jesus não perdeu o controle ainda. E assim como Deus falou com aquela mulher, Jesus falou comigo. E mudou a minha forma de pensar. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a gente tem que ir ao mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. A todos. A todas as pessoas, não importa. Seja homem, mulher, criança, ancião, não importa. A gente tem que pregar a palavra do Senhor. E a gente tem que mostrar-se a diferença. E o Senhor mais uma vez me deu uma lição e me ensinou através de um acontecimento que é necessário a gente ter amor pro nosso próximo. É necessário a gente amar, a gente cuidar do nosso próximo. Porque muitas das vezes as pessoas só precisam de um abraço. Muitas das vezes a gente não precisa nem pregar a palavra de Deus, pegar a Bíblia e começar a pregar. Não, às vezes é só um abraço. Já vai mudar. Jesus já vai trabalhar através daquela vida. E o Senhor me ensinou muito através daquele acontecimento. E agora eu percebo, se eu não tivesse sido sábia e discernido o que era o Espírito Santo e o que não era, eu não teria ido no curso e aquela mulher não teria sido alcançada pelo Senhor. E o que eu quero te deixar através desse testemunho é que você venha a ser sensível à voz do Espírito Santo. Que você venha a saber discernir quando é o Senhor e quando não é o Senhor. E que você venha a ter amor, zelo. E que você venha pregar o Evangelho. Porque a gente está vivendo num tempo onde o Senhor vai voltar. Cada vez mais tem se cumprido a palavra do Senhor, em que nos fala em Apocalipse que o Senhor virá como um ladrão. Então é necessário cada vez mais nós buscarmos, nós pregarmos e nós mostrarmos ser a diferença. Porque uma coisa que eu tenho notado ultimamente é que as pessoas não têm mais ido por falas. Tipo, eu sou cristã. As pessoas têm tipo, tá cristã, mas aquele também é e faz aquilo e aquilo.
Não. As pessoas têm observado as atitudes. Por isso que eu quero te deixar nesta noite, não sei quando, nessa noite, neste dia, nesta manhã, quando você assistir este vídeo, que você tem que ser a diferença. As atitudes vão revelar o teu caráter. As atitudes vão mostrar quem verdadeiramente tu é. E é isso que eu quero repassar para vocês. Sejam a diferença. Façam a diferença. Levem o amor de Jesus Cristo para aqueles que precisam. E faça tudo aquilo que o Senhor colocar a teu coração. Por mais difícil, por mais que os obstáculos venham ser grandes, Jesus Cristo está contigo. Não desista. E eu espero que tenha acrescentado a sua fé, assim como acrescentou a minha. E que você possa pregar e falar do amor de Jesus Cristo. Não importa onde esteja, se o Senhor te colocar no teu coração esse desejo, esse amor, fale, pregue. Porque as pessoas precisam ouvir da palavra do Senhor. Que Jesus abençoe a cada um que assistiu este vídeo até o final. E eu creio e eu sei que Jesus vai fazer uma grande obra através da vida de cada um de nós. Basta a gente dar oportunidade e liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Deus abençoe a cada um. Fique na paz.